Oi gente, tudo bem? Bom, essa reflexão de hoje gira um pouco em torno de um breve parágrafo que Henry David Thoreau escreveu num de seus ensaios. Ele foi um pensador, um filósofo dos Estados Unidos, mais ou menos da metade do século XIX. E esse trecho que ele escreveu diz mais ou menos o seguinte: vamos para o leste para compreender a história e estudar as obras de arte e literatura, rastreando os passos da raça. Vamos para o oeste como quem penetra no futuro com um espírito de empreendimento e aventura. O Atlântico é um létis de cuja travessia nos dá a oportunidade de esquecer o velho mundo e as suas instituições. Se não conseguirmos dessa vez, pode ser que nos reste mais uma chance para a raça antes que ela chegue às margens do Estige. E ela reside no létis do Pacífico, que é 3 vezes mais largo. Mas antes da gente conseguir interpretar exatamente o que ele estava dizendo, ou um sentido mais poético disso, eu acho que é fundamental que a gente entenda o que é exatamente esse leste e esse oeste. Bom, quando ele fala do leste, ele fala em grande medida situado nos Estados Unidos. Nesse leste, no sentido, seria o continente europeu, esse velho mundo a qual ele se refere. E oeste seria os Estados Unidos em si, mas mais especificamente a porção mais ao oeste dos Estados Unidos. Isso porque, mais ou menos nesse momento em que ele escreveu esse livro, os Estados Unidos experimentavam o que ficou conhecido como a Marcha para o Oeste, que foi um movimento de colonização das regiões mais interioranas dos Estados Unidos. Isso porque, como a história nos diz, inicialmente os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra, onde estabeleceram as 13 colônias, que foram 13 porções de terra dominadas pela Inglaterra na costa leste dos Estados Unidos. Mas, depois do processo de independência e do desenvolvimento maior do país, experimentou-se uma marcha para o oeste, ou seja, uma busca por aqueles colonos para dominarem o resto do país. Mesmo que, por vezes, muitas vezes, genocídio dos povos indígenas, da violência, da opressão, de várias dessas questões. Mas esse não é exatamente o nosso ponto. A principal questão é essa analogia que ele faz no sentido de comparar o Atlântico, o Oceano Atlântico, com o Létis. E o que é esse Létis? Létis é um dos quatro rios que correm no mundo inferior, de acordo com a mitologia grega, sendo o Létis o responsável pelo esquecimento. Portanto, quando ele diz que o Atlântico é um Létis, ele quer dizer que o Atlântico, o Oceano Atlântico que cerca os Estados Unidos e a América de maneira geral, deve servir como um incentivo, com uma percepção quase que metafísica para os indivíduos, que eles possam se perceber enquanto separados, enquanto coisas diferentes do velho mundo, deixando de lado uma oportunidade para se esquecer as velhas instituições que permeiam o velho mundo. Eu acho que essa reflexão, por mais que tenha sido situada nos Estados Unidos há muito tempo atrás, serve diretamente para o nosso país nesse momento. Porque o Brasil ele foi feito a partir da colonização. O país surge através da colonização lá em 1500, com a vinda dos portugueses, com a exploração do pau-brasil, depois do ouro, depois do açúcar, do café. E toda a nossa história é feita a partir de uma perspectiva colonizadora. É sempre a narrativa de que os povos esclarecidos, os povos civilizados, os sábios, os belos, os lindos, os maravilhosos, os brancos europeus, vieram para o nosso país para cultivar, para civilizar, para evangelizar os povos selvagens, bárbaros, rudimentares que viviam aqui. Então toda a nossa história é sempre desenvolvida, toda a nossa cultura, olhando para fora, olhando através desse létis, olhando para o leste, para as velhas instituições do velho mundo, tentando copiar aqueles modelos que deram certo lá, como se eles fossem necessariamente dar certo aqui. Portanto, nós negamos boa parte da nossa essência nesse momento, no momento que deixamos de olhar para o oeste, que seriam as culturas internas, as culturas originárias desse país, as culturas dos povos das florestas, dos povos indígenas, e mesmo daqueles que foram trazidos para cá pelo leste, mas que se estabeleceram aqui, que tornaram aqui a sua casa, como por exemplo os povos escravizados,
que passaram a integrar a alma desse país, mas que ainda assim são frequentemente, até os dias de hoje, deixados de lado. Toda a cultura indígena, toda a cultura africana, toda a cultura desses povos foi deixada de lado, taxada como imperfeita, como incivilizada, como selvagem, enquanto a única que deveria ser cultivada, ser valorizada, ser idolatrada era o classicismo e toda aquela cultura europeia que era trazida para cá. Em momentos como esse, como que a gente experimenta, eu acho que torna-se cada vez mais fundamental que nós saibamos entender o Atlântico como esse létis, como esse rio do esquecimento, para não apagar toda essa história, toda essa influência que os europeus tiveram assim no nosso país, mas perceber uma desconexão, entender que eles são eles e nós somos nós. Nós não somos europeus, nós também não somos africanos, nós também não somos indígenas. Nós somos a fusão dessas três coisas que formam a alma desse povo, a alma desse país. Portanto, é necessário que nós saibamos revisitar toda essa cultura riquíssima, toda essa ciência, toda essa sabedoria que foram produzidas por esses povos, mas que se perderam e foram suprimidas e apagadas na sua história ao longo do tempo. Esse processo de reencontro consigo mesmo, de descobrir o que significa essa brasilidade, não é algo fácil nem imediato, porque é fruto de séculos e séculos de apagamento e de opressão. Entretanto, a partir do momento que a gente começa a ter consciência, a pensar e a tentar nos situarmos no mundo, esse processo torna-se um pouco mais fácil, porque assim a gente consegue entender que a identidade de um povo, a identidade de uma nação, não surge simplesmente de indivíduos isolados, surge da cooperação, da coletividade, de uma subjetividade comum entre as pessoas. E, portanto, só pode ser resgatada, só pode ser redescoberta a partir da interação, da discussão e da conversa. Portanto, novamente, o objetivo desse vídeo não é dizer o que é certo, o que é errado, o que é cultura, o que não é cultura. É trazer à tona essa ideia, essa busca para olhar o oeste, para olhar para o interior do nosso mundo, do nosso país, de toda a nossa cultura, deixar de lado essa superficialidade que nos foi imposta, essa tentativa constante de copiar aquilo que já foi feito, aquilo que já deu certo, e conseguir, revisitando e redescobrindo nossas raízes, fomentar e construir novas instituições, um novo mundo, um mundo que seja adaptado à nossa origem, à nossa vida e a quem nós somos, sem ficar numa ânsia por importar as ideias e os valores, seja do velho mundo, da Europa, seja dos Estados Unidos, ou seja lá de quem for, para conseguir, a partir de nosso próprio esforço, de nós mesmos, criarmos quem nós somos, redescobrirmos nossa identidade e formarmos um novo mundo. Eu acho que a reflexão fica mais ou menos por aqui. Comenta aqui embaixo o que você achou, para que a gente possa estabelecer essa discussão e esse diálogo visando uma redescoberta de nós mesmos. Mas, no mais, por enquanto é só, e até mais, e tchau.